Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro e sobre a SAF dos mecenas, né? Desses cidadãos aqui que hoje estão sendo alvos de pesadas críticas da torcida do Atlético Mineiro. Em certo momento eram considerados grandes heróis, pessoas que estavam ajudando muito o clube, principalmente naquela época de 2021, quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, foi campeão também da Copa do Brasil. Parecia um período de grandes vitórias, de um Atlético que queria dominar o futebol brasileiro, ou pelo menos ser sempre um dos protagonistas. Só que a realidade mudou e o horizonte do Atlético não parece dos mais otimistas, né? Eu ainda acho que o elenco tem a força para ser competitivo, da mão do técnico certo, não adianta entregar esse elenco na mão de qualquer um, a gente vê que não tem resultado, né? Mas fato é que assim, esses homens, os 4 R's, os mecenas, né? No caso aqui, o Rafael Menin, Rubens Menin, que é o principal, né? O Ricardo Guimarães e o Ricardo, acho que é Rafael Salvador, sei lá, né? Pouco importa também, mas o nome dele. Mas a questão é, a gente tem esses nomes como os donos do Atlético Mineiro hoje, pessoas que no final vilipendiaram o patrimônio do Atlético, compraram o clube a um preço de banana por menos da metade do que ele foi avaliado e, assim, atualmente fazem a pior SAF do Brasil. O Atlético Mineiro é de longe a pior SAF do Brasil, ainda mais comparado às outras como a do Botafogo, como a do Bahia. A única que o Atlético poderia ser melhor é a do Vasco, mas até o Vasco parece ter mais ambição mesmo com todos os problemas, entende? Até eles gastaram muito dinheiro, a questão é que gastaram mal. E assim, a gente compara com o Botafogo, né? Vamos lembrar, o John Textor, ele tem menos dinheiro que essa figura aqui. O Rubens Menin é mais rico que o John Textor, mas o John Textor tá colocando grana pra caramba no Botafogo, né? Para que eles pudessem contratar jogadores como o Thiago Almada, Luiz Henrique, entre todos os outros aí que chegaram, como Igor Jesus, Savarino, mas fato é que ele fez isso pro time ser mais competitivo, né? E aí veio aquele debate, né? Tipo assim, o que eles fizeram de tudo pro Atlético não ir para as mãos de outros investidores. Teve interesse do grupo City Football, eles fizeram até, tipo assim, muitos discursos contra falando que tinha que ser uma SAF de atleticanos. Teve interesse, inclusive, em algumas notícias de que a Fenway Sports Group, que é a dona do Liverpool, também estaria interessada em comprar o Atlético. E também o Todd Bowley, que é o dono do Chelsea atualmente. O cara que está investindo toda essa grana no Chelsea para que o clube se torne de novo uma das potências do futebol europeu. E parece que a âmbito nacional o Chelsea está voltando, né? Mas a questão é, a gente tem esse discurso fajuto e no final eu caguei pra esse negócio, né? Eu não quero um dono que vista a camisa do Atlético. Sério mesmo, assim, isso aqui, tipo, pra mim isso aqui não vale nada. Vou pegar o exemplo do Roman Abramovich, que foi dono do Chelsea, né? Agora ele tem toda essa questão lá da Rússia e da Ucrânia, ele vendeu o Chelsea. Mas esse cara, ele comprou o Chelsea lá por volta de 2004. Ele tentou comprar clubes na Inglaterra antes, entre eles o Tottenham. O Tottenham quase foi comprado pelo Abramovich, só que aí ele comprou o Chelsea. Então, ou seja, ele não tinha uma ligação emocional com o clube, mas a partir dos primeiros anos ele foi o cara que mais colocou dinheiro no futebol em todo o planeta. Transformou o Chelsea em um clube que estava ali na borda de Europa League e Champions na época para se transformar em um clube mais protagonista tanto no futebol nacional como no futebol mundial. O Chelsea hoje é uma figura muito maior no cenário mundial graças ao Abramovich. Inclusive, o Abramovich, né, para quem não sabe, depois que ele acabou vendendo o Chelsea, ele tinha direito a uma dívida de 2 bilhões de libras esterlinas com o clube de tudo que ele investiu e ele perdoou a dívida do Chelsea. Então, assim, isso é só pra vocês verem um cara que, assim, esse realmente mostrou o relacionamento. O cara que eu não me lembro de ter colocado a camisa do Chelsea e tudo isso, né? Era um cara mais discreto e tudo isso, mas ele participava ativamente, ele contratava técnicos. É um cara que, primeira uma coisa que o cara faz quando chega no Chelsea é contratar um José Mourinho, contratar um Ancelotti, sempre queria caras grandes, o cara que tinha ambição. Poderia, às vezes, cometer erros, mas ele tinha ambição. Esses caras têm ambição? Não tem. Isso porque o Atlético Mineiro não é mais do que uma forma deles de ganharem dinheiro. Eles usaram o clube para ganhar muito dinheiro e eu tenho uma teoria aqui de que em algum momento eles vão vender o Atlético. Eles vão vender porque uma hora desgasta, né? A torcida toda jogando xingamento e tudo isso, vai ter protesto e tudo isso tudo acontecendo. Uma hora desgasta e assim, eles vão ter vantagens em vender o clube. Para eles vai ser ótimo porque eles vão ter um lucro grande. Eles podem vender esse clube por muito dinheiro e vai ter gente interessada em comprar, porque o Atlético Mineiro é muito mais interessante do que outros clubes com o SAF, né? Era muito mais interessante que o Botafogo, por exemplo. Por quê? O Atlético Mineiro, teoricamente, já tem um elenco interessante, já tem estádio, tem CT, tem muitas propriedades, entende? Já tem uma base pronta. Não é um time, por exemplo, que você compra igual, por exemplo, a Portuguesa lá na quinta divisão, inclusive recebendo mais dinheiro pela compra do que o Atlético, né? Cara, a Portuguesa não é um clube de tanta tradição, não tem um estádio tão chique, entende? Tem que fazer todo o caminho de volta e assim, os caras estão investindo. Imagina o Atlético já na primeira divisão, um clube que estava em figura presente em Libertadores, foi inclusive finalista esse ano, entende?
é uma possibilidade de você comprar um terreno já pronto e depois só ir solidificando, entende? O Abramovich até teve isso no Chelsea, porque não era um elenco tão ruim na época que ele contratou. Então a gente acha que o Chelsea era tipo assim, o quitangueiro da esquina. Não, já era um time já brigando próximo do top 4, os anos 90 do Chelsea foram fortes, mas a questão era um clube interessante, mas eles fizeram questão de não ter essa concorrência. Mas primeiro entendendo a natureza dos problemas, né, pra gente chegar aqui, vamos entender o que era o Atlético Mineiro antes dos mecenas chegarem. Em 2019, a dívida do Atlético era de 746 milhões, né? A dívida piorou muito por causa da gestão de um cara chamado Sérgio Sete Câmara. Antes que vocês perguntem, que acompanham automobilismo no meu canal, sim, ele é o pai do ex-piloto de Fórmula 2 brasileiro, Sérgio Sete Câmara, inclusive até os patrocínios dele os mesmos, né, dos mecenas, né? E a questão você vê que o endividamento do Atlético chegou até um momento em 2017 que ele estava caindo, né? Tipo, tava 399% de 70, isso dá 569 milhões com uma dívida mais de longo prazo. Não era nada de desesperador, mas aí a situação foi piorando, né? Eu não sei por que o senhor Sete Câmara trocou uma dívida de longo prazo por uma de curto, né? Porque aumentou mais de 120 em curto prazo e até diminuiu um pouco em longo. Não faz sentido. É bom que essa linha... a verdade é que as linhas têm que estar zeradas, né? Mas, assim... A questão de endividamento, é preferível ter uma que você consegue pagar a mais tempo, né? Que você tenha mais espaço para pagar. E aí, nessa situação, que entrou o Rubens, o Rafael Menin, o Rubens que é o pai do Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, né? Esses caras são donos de várias empresas em Minas, né? A empreiteira MRV pertence aos Menins. O Ricardo Guimarães, se não me engano, é dono do Banco BMG. Acho que o Banco Inter pertence ao Rubens Menin, né? O Renato Salvador acho que é outra coisa, mas... São caras ricos, empresários, né? Eles fizeram parte de um colegiado que tomava decisões do clube e aí eles endossaram o Sérgio Coelho para presidente do clube em 2021 para conseguirem mais poder. Que ainda assim, né? O Sérgio Sete Câmara ainda não tinha uma relação tão boa com eles, né? Ele impedia também que eles tivessem tantas decisões. Na época, eles estavam gastando em reforços e prometiam até, aqui não é nem citado no fio, feito pelo Galantin Face, vocês podem seguir, que eles falavam assim, o que a gente está gastando não vai ter juro, não vai ter nada para o Atlético Mineiro, né? É tudo juro zero. Se eles não me pagarem, eu perdi o dinheiro. Eu tô gastando pelo amor ao clube. Tem declaração do Rubens Menin falando isso, né? Só que a gente vai ver que não é verdade. E assim, o Atlético Mineiro estava com aquela dívida, porém, eles tinham alguns patrimônios interessantes que poderiam ajudar a fazer com que o clube reduzisse essa dívida substancialmente. Entre elas, o Shopping Diamond, né, que está avaliado em mais de 600 milhões de reais. É quase o valor todo da dívida. E a questão esse é uma propriedade interessante para se ter, não tanto quanto um estádio, né? É sempre bom ter esse tipo de propriedade, né? O clube acreditava que com esse valor somado ao naming rights, né, a venda de cadeira cativa seria o suficiente para construir o estádio sem aumentar um centavo de suas dívidas, o que faz sentido, né? Um estádio bem construído, tudo isso, por 600 milhões dá para fazer, né? Mas o que aconteceu, né? Tem aqui todo o negócio, né? Em 2021, após a venda da segunda parte, 340 milhões, a diretoria projetou finalizar o ano com uma dívida abaixo de 700 milhões. Só que na hora que chegou o balanço, ela estava 600 milhões acima disso, 1,3 bilhão. Aí depois anunciaram que ela tinha caído para 1,1 bilhão, né? Porque era tudo planejado, né? E que em 2026 só teriam dívidas tributárias. Porém, a gente via ali, né, que tipo, na mesma reportagem, eles falavam que 340 milhões conseguia bater até 500 milhões em dívidas onerosas, todas aquelas promessas, né? E aí a questão, né, já diziam ter acordo para pagar 50% do valor total, ou seja, a dívida poderia chegar a 600 milhões de reais com um perfil mais favorável, né? Pô, legal, vamos acreditar nisso, que tá na fé, agora vai dar certo, entende? Só que chega lá, né, tipo, ainda teve na mesma frase os 4 Hulks, né? Porque o Rafael Menin falou que com esse dinheiro poderia ter os 4 Hulks e tudo isso. Aí tinha lá o perfil, né, que eles falavam, né, 136 milhões à vista, 204 dividido em 12 meses, né? Só que na hora de colocar a redução, né, ela não aconteceu, a dívida foi para 1,57 bilhão. Aumentando mais. Vamos lembrar que o Atlético Mineiro é um clube que fatura de em torno de 350 até 500 milhões, mas aí 500 milhões condicionado a campanhas de extremo destaque nas competições, né? Acho que nesse ano deve estar até perto disso, né? Mas a questão imagina um clube que fatura nos grandes anos meio bilhão, está endividado em 1,5 bilhão. O Corinthians, ele fatura 800 milhões de reais, alguma coisa assim, até um pouco menos, mas só para vocês terem uma ideia, eles teriam que estar endividados em 2,4 bilhões, que é o que é agora, para estar no perfil semelhante ao que o Atlético Mineiro tinha lá, então assim, em 2022.
esse é o tamanho do buraco, né? Aí o aumento da dívida, né, foi gerada uma nova dívida do estádio, uma dívida de 440 milhões. Né? O valor inicialmente previsto para construir o estádio não era mais o suficiente. O sonho do estádio já custava, neste momento, o dobro do previsto. Né? Por que, que o estádio custou o dobro do previsto? Né? Porque o senhor Alexandre Calil, prefeito de BH, ele se aproveitou de toda a estupidez dos mecenas, que talvez não tenha sido estupidez, talvez tenha sido plano para eles tomarem o clube para eles mesmos, né? Mas é que eles começaram a financiar obras como contrapartidas, tipo anel rodoviário, esse tipo de coisa. Aí o Atlético pagaria para ter a licença para construir o estádio, né? Porque no final tudo depende da aprovação do prefeito em fazer isso, né? E eles gastaram mais dinheiro e o estádio que estava previsto custar de 400 a 500 milhões passou de mais de 1 bilhão em gastos, né? A dívida também começava, né? A dívida somente do estádio já passava de 700 milhões, né? E aí, depois de uma série de histórias mal contadas, a gente descobriu que a venda do shopping só ocorreu em 2023, né? O primeiro com a Multiplan comprando apenas um quarto por 170 milhões, e aí depois teve outras empresas que pagaram, né? Tipo o Fundo de Investimentos Pedra Negra comprando o restante, aí o valor chegou a 340 milhões, aí você pensa, né? 340 milhões chegou, tem a perda inflacionária, 2 anos de inflação, aí dá 4, 5, 10%. Então, nessa brincadeirinha, né? Tipo assim, por exemplo, né? Você tem, vamos supor que a inflação 4% cada ano, né? Aí dá 8% do valor do dinheiro, né? Tipo, vamos supor, grosso modo, 10% dá 34 milhões. Nessa brincadeira da demora do pagamento, vamos supor que o clube perdeu de 25 a 30 milhões de reais. Só de perda inflacionária. Parabéns, né? Aí, é claro que a demora da justificaria em tese é a não diminuição de dívida de antes, né? Mas não explica o aumento de uma dívida que em teoria estava em queda, né? E aí o que aconteceu, né? Você vê que a promessa que o dinheiro entrando na dívida, com o dinheiro entrando, né? A dívida no final de 2023 teria uma redução considerável, né? 102 que seriam parcelados, o pagamento do último quarto, né? O Atlético fez uma operação bancária para antecipar, só que essas operações foram vinculadas ao Banco Inter do Rubens Menin, entende? Né? Então, os bancos do Atlético que estavam fazendo essas operações, então eles contrariam as dívidas, né? Então tudo indo para o bolso do Rubens Menin. E quanto mais você fica endividado, mais você fica na mão do banco, vale lembrar isso, né? A venda do dinheiro, né, que seria para pagar dívidas onerosas, essas que são de curto prazo, devido a uma série de competências da demora da venda e outros problemas de gestão, foi utilizado para pagar salário atrasado, porque o Atlético Mineiro está tendo um elenco bem caro para sustentar. E aí, mesmo com a venda da outra parte do shopping, mais 340 milhões, a dívida do Atlético não reduziu um centavo. A dívida era de 2,1 bilhão de reais em outubro de 2023. Nesse momento a gente está um ano depois, não sabemos o resultado, né? E assim, em resumo, o Atlético foi assumido pelos mecenas com uma dívida de 756 bilhões e com um patrimônio que foi vendido no total por 630 milhões de reais e entregaram um time com 2,1 bilhões com uma dívida onerosa gigantesca. Então, assim, basicamente, é como se eles tivessem aumentado, assim, colocando o shopping nisso tudo, né? Tipo assim, parem para pensar. 1,3 mais 600 milhões, né? Vamos arredondar para 2 bilhões de reais em dívidas em 5 anos. E eu fico perguntando uma coisa: como eles conseguiram fazer isso? Só no estádio, entende? Porque assim, eu fico pensando que não há muita transparência. Isso que a gente consegue pegar de informação, mas como que eles fazem uma dívida dessa? Né? Cadê o dinheiro da premiação? Onde foi parar o dinheiro do shopping? Assim, tudo foi para pagar salário atrasado, mas salário atrasado de 630 milhões, se você somar, acho que todos esses últimos anos não dá isso tudo em salário de jogador. Cara, onde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar o dinheiro do faturamento do Atlético? O Atlético fatura. Lota Mineirão, o Atlético vende camisa, né? Tudo bem que aí é royalty, mas tem contrato de patrocínio com o Betano, com a Adidas, tem contrato com a Gedral, teve contrato com o BH Supermercado, com o banco, BMG, tem tudo isso. Então onde foi parar esse dinheiro? É aí que a gente entra também para chegar, né? Porque é muito estranho. É que assim, parem para pensar, 2 bilhões de dívidas em 4 anos. É como se o clube tivesse gastado mais do que arrecadasse em cada um desses anos, 400 milhões de reais. 400. É muito estranho, né? E isso cabe investigações, cabe CPI. Outro fator importante de se observar é que a dívida em instituições financeiras cresce exponencialmente depois que os 4Rs assumiram o Atlético. Em 2023, o momento da venda do Atlético chegava a 600 milhões, né? Tipo, a dívida financeira com bancos. No caso, Inter e BMG, que pertencem aos mecenas, né? Não é coincidência, né?
Aí teve também a promessa de venda para o Peter Grive, né? Quem não lembra, né? Que falou que ele ia pagar 1,8 bilhão. É assim, obviamente esse 1,8 bilhão foi uma cortina de fumaça. A gente sabe que o Peter Grive é uma figura que até duvida-se da existência dele. O cara não dá entrevista, você tem menos de 5 fotos do cara na internet. Minha pergunta, como existe um cara com 1,8 bilhão de reais e você só tem 3 fotos do cara na internet? Não faz o sentido, mas a questão é, o grupo City of Football ofereceu 1 bilhão pela SAF do Atlético Mineiro, 51%, sem incluir patrimônios como estádio e o CT de treinamento. E o que aconteceu? Os mecenas fizeram de tudo para jogar esse plástico dos panos e prometeram vender esse sonho do Vigário, o conta do Vigário, que é um cara que queria oferecer mais, quer dar eles mais controle, entende? E aí teve a notícia, dada tanto pela Itatiaia como a CNN, que foi escrita pelo mesmo jornalista que é alinhado dos mecenas. Obviamente, eles tinham que vender uma narrativa que, no final das contas, limpasse a imagem deles, que eles estavam pensando bem do Atlético, né? E assim, né, apresenta lá os Salvadores do Galo, eles podem salvar o Galo com uma proposta que era metade do que foi supostamente oferecido, né, tipo, pelos Peter Grive, né, que ofereceu 1,8 bilhão, e o que acontece, né, tipo, o Atlético Mineiro foi vendido por 913 milhões de reais. 300 milhões desse dinheiro nem sequer foram pagos porque houveram um abatimento de dívidas com os próprios compradores, né. E aí, então é 613 milhões. Aí o Atlético não entrou no regime de recuperação judicial. Quando as dívidas ficam muito altas, você faz isso e você consegue até reduzir boa parte das dívidas, conseguir alongá-las, né? Transformar dívidas de curto prazo em longo, o que torna muito mais fácil e atraente a venda dos clubes. Quase todo clube, antes de ser vendido, entra em recuperação judicial. O Atlético não fez isso porque isso iria prejudicar os mecenas. É complicado, né? O dinheiro deles primeiro que o clube, sempre lembrando isso. E a gente chega aqui, né, tipo, só para mostrar, porque 913 milhões é um valor muito baixo para um clube que estava sendo avaliado em 2,1 bilhão de reais. É um clube que tem estádio de quase 50 mil pessoas, tem um CT de treinamento, o Atlético Mineiro tem um elenco extremamente valioso, tem várias propriedades, e ele vale 2,1 bilhões de reais. Eles compraram por 613. 913 é um valor simbólico, porque no final é 613. Eles compraram basicamente por 1/3 do valor que o clube vale. Porque eles usando a dívida que eles mesmos criaram para isso, entende? E assim, eles criaram e multiplicaram essa dívida e usaram isso para comprar o clube a preço de banana. E todo o patrimônio do clube entrou na mão deles, né? Foi um golpe digno de Dr. Evil, né? Os mecenas é tipo isso, Dr. Evil. Imagina lá o Rubens Menin dando aquelas risadas malignas junto com seus asseclas ali dessa SAF maldita pro Atlético, né? E aí a gente tem isso. O Atlético Mineiro hoje é um clube que tá na mão desses caras. Eu acho que no momento eles vendem. Eu acho que assim, eles vão ter lucro com isso. Eles compraram o clube por 613 milhões, ainda tem muita dívida, que eles estão usando o dinheiro do próprio clube para pagar. Eles não construíram estádio, gente. Vamos parar de falar isso, né? Eles usaram o dinheiro do Atlético para comprar estádio, para financiar as contrapartidas. Se os caras amassem o clube de verdade, eles construíam e davam o estádio para eles. É esse tipo de coisa, né? Tipo, toda dono de clube, eles fazem lá acordo e constrói estádio, gente. Não é. Eles não colocam isso na conta do time, sério. Isso não é só aqui no Atlético há um negócio desse. E eu acho que tem que ganhar cada vez mais repercussão isso. Porque é grave, gente. O Atlético Mineiro é um clube de futebol, né? Tipo, pra muita gente ali, tipo, os caras gostam do Atlético, tudo isso. Não é apenas um. Assim, óbvio que o esporte é um negócio e tudo isso, né? Mas quando os caras chegam, bilionários, né? Falam que são torcedores do Atlético, impedem o clube de ter investimento maior de outros proprietários, né? Se transformam o clube nesse tipo de coisa. Eles ficam fechando o clube para críticos, né? Eles compram um monte de torcida organizada, imprensa, né? Isso é grave. Então, assim, eu acredito que em algum momento vai haver um cansaço, porque obviamente vai estourar a paciência. Se a situação continua ruim, atrai a atenção da imprensa, a imprensa vai começar a investigar. Aí nas investigações pode acabar surgindo muita coisa também, né? Tipo, não ilegal. Mas no final das contas aqui, não há um crime aqui, foi um golpe. Eles deram um golpe legal, usando o Sérgio Coelho também como ponta de lança para estruturar tudo a favor deles no clube, porque o Sérgio Coelho, sendo apoiado por eles, iria apoiar a SAF deles e não a dos outros, porque o presidente do clube poderia impedir que os mecenas fizessem isso. Por mais que os mecenas ameaçassem executar a dívida, toda essa palhaçada toda, o presidente do clube tinha o poder de ir lá e falar: não, vou ouvir a proposta do outro. Ele que decidia. Ele decidiu vender o clube para os mecenas. Então o Sérgio Coelho é um dos grandes culpados do Atlético Mineiro estar nessa situação. E assim, eles construíram tudo muito bem, eles não são burros. Eles fizeram um investimento primeiro em jogadores, prometeram esse negócio aí de, não, a gente tá ali pra comprar esses atletas assim, sem dar dívida ao Atlético, pra no final construírem toda essa armadilha que o clube caiu. E hoje não tem mais eleição no clube, o clube é deles. Mas em um certo momento acho que eles vão vender
porque a pressão vai ser grande para isso, né? O torcedor do Atlético quer uma coisa acima de tudo, o título. Eles estão cagando se o Menin ou se esses caras são realmente atleticanos, para mim não são. São pessoas que estão ali gastando, usando o clube para ganhar dinheiro para eles. Tanto é que a prioridade agora não é se reforçar e contratar. A prioridade é simples, é pagar as dívidas que são deles. As dívidas são quase tudo dele. Então, é fazer o quê, né? Tipo, vamos ver o que a torcida do Atlético vai ter de frustração com isso, o que eles vão conseguir fazer de movimento contra isso. Porque as organizadas já estão compradas. No final, teria que ser o grosso da torcida do Atlético mesmo comprando isso. No momento, ainda não vejo um movimento tão forte assim. Nas redes sociais, tá maior. Mas quanto mais repercussão algo como isso ganhar, eu acho melhor. Eu acho, inclusive, que vocês deveriam aí, quem me segue lá no Twitter e tudo isso, dar o retweet, fazer com que pessoas divulguem cada vez mais isso, porque é sério, um clube não pode sofrer, ser vilipendiado dessa maneira por os caras que estão pensando apenas em interesse próprio, porque no final, esses cidadãos aqui só estão pensando neles, eles não estão pensando no clube. Se eles pensassem no clube, já teriam investido muito mais no time anteriormente. Esse discurso de austeridade, tudo isso, não é preocupação com o clube, porque no final das contas, eles são os donos dessas dívidas, eles poderiam melhorar os prazos para o Atlético, poderiam estendê-los, eles poderiam gastar mais dinheiro com o clube se quiser, são ricos, esse cara aqui é mais rico do que o John Texton, e teoricamente são 4 caras muito ricos, e eles não estão colocando um centavo direito, estão usando o dinheiro do clube para se endividar no nome deles, porque no final, quando chegar ali o momento de vender o clube, uma SAF vai pagar o dinheiro deles, eles não teriam gastado nada e obviamente vão receber uma grana gigantesca, né? Porque o clube ainda é muito bem avaliado, tem todas essas propriedades e obviamente eles vão querer o próximo comprador esse tipo de propriedade em suas mãos. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.